Há momentos em que a vida sussurra e você ignora. Depois ela fala mais alto e você continua. Até que um dia ela grita. E nesse instante, nada mais encaixa. Não é azar. Não é castigo. É a frequência tentando te alinhar com quem você realmente é. Você sente o corpo cansado, a mente acelerada, o peito apertado como se estivesse preso dentro da própria vida. Mesmo sem entender, algo dentro de você grita silenciosamente. Tem algo errado, mas não é lá fora. É aqui dentro. Bashar diz: a realidade não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você está vibrando. E essa é talvez a revelação mais libertadora e mais desconfortável que alguém pode ouvir. Porque significa que nada muda apenas porque você quer. Muda quando você se torna alguém que vibra em sintonia com aquilo que quer viver. Você pode pedir paz, mas se vibra ansiedade, o mundo responde com caos. Você pode pedir amor, mas se vibra falta, a vida responde com ausência. Você pode pedir abundância, mas se vibra medo, oportunidades passam como se você não existisse. A vida não espelha palavras, espelha frequência. E é por isso que parece que nada dá certo, mesmo quando você tenta com todas as forças. Você muda as atitudes, se esforça, lê, reza, visualiza. Mas se por dentro ainda vibra a escassez, a realidade permanece fechada. Não porque ela é cruel, mas porque ela é coerente. O alinhamento não começa fora. Não é sobre um emprego novo, uma casa nova, um corpo novo. O alinhamento começa quando o lado de dentro e o lado de fora deixam de ser inimigos. Quando o que você pensa, sente e faz, finalmente caminham na mesma direção. Mas a verdade é que a maioria das pessoas vive em desalinhamento emocional. Pensam uma coisa, sentem outra, fazem outra. Dizem que confiam, mas dormem com medo. Dizem que acreditam, mas vibram dúvida. E a frequência não obedece o que a boca fala. Obedece o que o corpo transmite, e o corpo sempre conta a verdade. Ele fala através do peso nos ombros, da respiração curta, do coração acelerado sem razão, do cansaço que não passa mesmo depois de dormir. Esses não são sinais de fraqueza, são alertas de desalinhamento, porque viver fora do próprio alinhamento é como tentar sintonizar uma estação de rádio com chiado. Você até escuta alguma coisa, mas nunca com clareza. Tudo parece distante, difícil, confuso. Mas quando você gira o botão e a frequência se encaixa, o som fica limpo. E a vida também. Talvez você esteja vivendo tentando girar a vida à força, quando o que precisa é só girar a si mesmo para a frequência certa. Alinhamento é quando você para de lutar contra quem é e começa a habitar quem pode ser. E tudo começa com um instante, o momento em que você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que isso está me mostrando sobre o que eu estou vibrando? É aí que a realidade deixa de ser inimiga e se torna espelho. Se você ainda está aqui, é porque alguma parte de você reconheceu essa verdade. Então deixa o like agora e me diz nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde essa frequência está chegando. O alinhamento não acontece apenas no pensamento. Ele acontece no corpo, nas escolhas e na postura com que você existe no mundo. É como se a vida estivesse constantemente perguntando: você realmente quer isso? Ou só está dizendo que quer? Porque desejar é fácil, difícil é sustentar a frequência do que se deseja. Você pode desejar uma vida leve, mas continuar alimentando pensamentos pesados. Pode pedir por relacionamentos verdadeiros, mas viver se escondendo de si mesmo. Pode pedir por milagres, mas continuar vibrando o medo do amanhã. E é nesse ponto que a frequência diz tudo. Bashar explica que existem 3 níveis de alinhamento: pensamento, emoção e ação. Eles precisam falar a mesma língua. Se o pensamento diz, vai dar certo, mas a emoção grita, eu tenho medo, e a ação mostra, eu continuo parado. O universo responde à vibração mais forte. E quase sempre, essa vibração é o medo. Alinhamento é quando mente, coração e atitude caminham juntos. E isso não é sobre nunca sentir medo. É sobre não deixar que o medo decida por você. O corpo sente antes da mente entender. Por isso, quando você força algo que não está alinhado,
o corpo avisa. Aperto no peito, insônia, respiração curta, pensamento repetitivo. Mas quando você se aproxima da frequência certa, mesmo que ainda não consiga explicar, o corpo também reconhece. A respiração se alonga, os ombros caem, o peito se expande. Esse é o som do alinhamento, silêncio por dentro. E curiosamente, é nesse silêncio que as respostas chegam. Não porque alguém sussurra no seu ouvido, mas porque a mente para de gritar. Você deixa de viver reagindo e passa a viver percebendo. Para baixar, alinhar-se não é esperar pela mudança. É se tornar a mudança antes dela existir. É agir, pensar e sentir como alguém que já está no caminho. Não como alguém que espera por provas para então acreditar. É como se você decidisse sintonizar a sua vida igual a quem já vive em paz, mesmo que tudo ao redor ainda esteja cheio de ruído. A vida não muda de madrugada. Ela muda quando você muda a frequência com que amanhece. E como se faz isso, na prática? Não é tentando controlar cada pensamento. Não é repetindo frases positivas o dia inteiro. É prestando atenção ao que acontece aqui dentro e escolhendo algo diferente, mesmo que pequeno. Respirar antes de responder. Perceber a emoção antes de explodir. Falar com honestidade, mas sem se agredir. Dizer não onde você sempre se anulou. Dizer sim ao que você sempre adiou por medo. Esses gestos parecem pequenos, mas são esses pequenos movimentos que mudam a frequência com que você se relaciona com a vida. A frequência não muda porque você entendeu. Ela muda quando você incorpora o que entendeu. E quando essa incorporação começa, mesmo que lenta, mesmo que silenciosa, o universo percebe. Porque o universo não obedece desejos, ele responde à coerência. A partir daqui, a vida ainda pode trazer desafios, mas você deixa de ser puxado para fora de si com facilidade. Você sente, mas permanece. Sofre, mas não afunda. Cai, mas não se perde. Não porque ficou mais forte, mas porque descobriu onde é o seu centro. E tudo o que vibra em coerência com esse centro começa a vir até você. Não como sorte, não como magia, mas como consequência. Chega um momento em que você percebe que alinhar a frequência não é sobre controlar a vida, é sobre não se perder nela. É parar de tentar mudar tudo ao redor e começar a ajustar, dentro de si, a forma como você existe no mundo. Porque a vida não responde à força, ela responde à coerência. Alinhamento não é viver sem dor. É viver sem carregar a dor como identidade. É sentir sem fugir. É cair sem se entregar ao chão. É confiar, mesmo sem ter todas as respostas. Você entende que realinhar-se não é um acontecimento grandioso, é uma repetição silenciosa. É dizer a si mesmo todos os dias: eu escolho voltar para mim. Voltar, mesmo depois de perder o controle. Voltar, mesmo depois de reagir como antes. Voltar, mesmo quando tudo em volta parece empurrar você para longe de si. Esse é o verdadeiro poder. Não é nunca se desalinhar, é sempre saber como voltar. E quando você começa a voltar com mais rapidez do que se perde, a vida percebe. As situações mudam. As pessoas mudam. Ou você muda a forma de enxergá-las. E isso muda tudo. Você para de correr atrás de sinais do universo, porque começa a se tornar o sinal. Você não implora mais por respostas, porque vive como se já tivesse confiado nelas. Você entende que milagres não acontecem para quem espera, acontecem para quem alinha. E alinhar não significa viver esperando pelo dia em que tudo vai dar certo. Significa viver sabendo que, mesmo quando tudo sai do controle, existe dentro de você um lugar que não se desfaz. Quando você encontra esse lugar, o mundo pode até balançar, mas você não desmorona mais como antes, e é aí que a vida muda. Não porque você venceu, mas porque você parou de resistir ao que é e começou a vibrar o que pode ser. Se você está cansado de viver no modo sobrevivência e quer aprender a viver com consciência, com calma e verdade, se inscreve. Isso aqui não é sobre perfeição, é sobre lembrar quem